Amém. Podem sentar, queridos, bendiciones. Que alegria poder estar aqui neste primeiro domingo do ano de 2022. E desejamos também a todos os irmãos que não hablamos, que não podemos ver, um feliz ano de 2022, bajo a bendição do Senhor sobre nossas vidas. É uma alegria poder estar aqui para compartilhar, para estarmos juntos e compartilhar também na palavra para todos os irmãos, para nós como igreja. E quero invitar a los irmãos a abrir sua Bíblia em 1 de Juan, capítulo 2, versículo 3. Vamos ler o versículo 3, 4, 5 e 6. 1 de Juan, capítulo 2. Nos toca esta palavra em este primeiro dia de domingo deste ano 2022. E é uma alegria poder estar aqui. Porque, como diz o salmista, nos alegramos quando dissemos, vamos à casa do Senhor. Amém, aleluia. E poder em este domingo participar também de la Santa Cena, junto com todos os irmãos. E quando o pastor nos enviou esta renda, e nos tocava hoje esta palavra, este culto de Santa Cena. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 3. Juan é a voz de la experiencia cristiana. Juan é a palavra profética de la iglesia cristiana. Juan habla de experiência. Juan habla de intimidade. Juan habla de prática de la palavra. Juan foi o único apóstolo que não foi martirizado. E quando Juan escreve esta carta, já estava com mais de 90 anos. Então Juan se caracterizou por esta experiência para a igreja cristiana. Juan está vivendo os últimos anos do primeiro século, e a igreja já estava passando por enfrentamentos doutrinários. Já havia pessoas, já havia cristianos, já havia pastores, já havia maestros que já não ensinavam de acordo com a ortodoxia bíblica. E Juan, como foi o último de los apóstolos a morrer, tinha esta palavra para nós, esta palavra de experiência. Capítulo 2, versículo 3, vamos ler aqui primeiro. E hoje vamos falar sobre este tema, cópias autênticas de Cristo. Cópias autênticas de Cristo. E a pastora não tinha falado nada com ela, hein? E ela já tinha dito, olha, há pessoas que falam muito, mas sua vida habla pouco ou nada. Então se confirmou, hein, pastor? E Juan diz assim, podemos estar seguros de que conhecemos a Deus se obedecemos seus mandamentos. Ele que disse, eu lo conozco, pero não obedece seus mandamentos, és um mentiroso, e a verdade não está em ele. Pero el que obedece sua palavra, em esse verdadeiramente o amor de Deus se ha perfeccionado. Por isso sabemos que estamos em ele. Ele que disse, por la segunda vez, ele que disse que permanece em ele, deve andar como ele andou. Aí está. Mira como Juan tem uma palavra para nós, uma palavra forte,
palavra que nos chama a responsabilidade cristiana. Claro que Juan aqui estava preocupado com esses irmãos. Por quê? Em seu tempo, tinha pessoas, tinha cristianos, que para eles não passava nada. Estar em la igreja e estar em el mundo. Para eles não passava nada. Estar com a palavra e ao mesmo tempo estar lejos da palavra. Porque há pessoas que têm a palavra solamente em la mente, mas não têm a palavra em el coração. E esta palavra, segundo Juan, só terá efeito em nossas vidas diárias quando recebemos sim em la mente, mas derramos barrar para o coração. E Juan aqui nos ensina por lo menos 3 verdades importantíssimas em relação a este tema de sermos cópias autênticas de Cristo. Por lo menos 3 verdades importantíssimas. E a primeira de elas é esta: não basta solamente dizer que conhece a Deus. Não basta solamente dizer que conhece a Deus. Mira que Juan aqui tem uma expressão que é muito peculiar de ele. Em las epístolas, é ele que disse, eu lo conosco, pero não obedece seus mandamentos, és mentiroso, e a verdade não está em ele. Juan está preocupado com isto. Juan disse, não basta solamente dizer, conhece a Deus. Em outra parte, Juan diz, tu dizes que conhece a Deus e não ama a seu irmão. Ele que diz que ama a Deus e não ama a seu irmão, Juan diz, és um mentiroso. Porque como amamos aquele que não vemos que é Deus, e derramos de amar o irmão que está cerca de nós. Juan está preocupado com isto. E a primeira verdade que Juan destaca aqui é esta: não basta solamente dizer. Há pessoas que dizem muito bonito, há pessoas que hasta predicam muito bem, ensinam muito bem, mas nós somos chamados à responsabilidade prática da palavra. Há pessoas que aún não atentaram para esta verdade. E Juan diz aqui, podemos estar seguros de que conhecemos a Deus se obedecemos seus mandamentos. Mira que Juan está vivendo o último ciclo, primeiro ciclo de la igreja. E mira que chegando esse primeiro ciclo, terminando este primeiro ciclo, já tinha na igreja pessoas que não queriam viver uma vida de acordo com a palavra de Deus. Havia pessoas, claro, quando leemos as cartas de Juan, primeira de Juan, segunda de Juan, terceira de Juan, devemos ter em nossa mente que Juan está escrevendo esta palavra para combater erros que já estavam entrando na igreja. Havia pessoas chamados gnósticos, que para eles bastava solamente uma experiência misteriosa. Se eles tiveram uma experiência misteriosa, já estava bem. E Juan disse, não é assim, não é desta maneira. Há que viver, há que ter experiência com Deus. Por isso Juan diz aqui, ele que disse, eu lo conosco, porque este tipo de pessoas aí na igreja de Juan, para estes irmãos que Juan escrevia, já tinha aí estes irmãos, que dizia, eu lo conosco, mas não vivia. E Juan disse, estou preocupado com vocês, porque não podemos seguir essas ensinanças, porque ele que diz que conhece a Deus, tem que viver de acordo com a palavra de Deus.
E Juan aqui disse: há que pensar um pouco mais forte. Não basta somente dizer, eu lo conosco. Juan aqui está se opondo a esses maestros, esses falsos maestros, que eram conhecidos como antinômios. Pessoas que conheciam a palavra, mas não viviam a palavra. Se preocupavam com outras coisas e não se preocupavam com a palavra. E Juan disse: não pode ser assim. Não basta somente dizer que conhece a Deus. Há que viver este conhecimento. Há que viver. Há pessoas que têm muita dificuldade com estas coisas. Por isso Juan aqui, a primeira verdade que ele nos destaca é que não podemos solamente dizer. Há pessoas que falam muito e vivem muito pouco. Habla muito e vive muito pouco. Por isso muitas vezes passamos por problemas na igreja. Por isso muitas vezes nossos pastores têm aí problemas para resolver, porque há pessoas que falam muito e vivem muito pouco. E Juan disse: mira, el que disse eu lo conozco, pero não obedece sus mandamentos. És o quê? Mentiroso. És mentiroso. E a verdade não está em ele. Pero el que obedece su palavra. Há que conhecer a palavra, há que obedecer a palavra, há que viver a palavra. E Juan disse: pero el que obedece su palavra, em nesse verdadeiramente el amor de Deus se ha perfeccionado. Aí sim, Juan disse: aí estamos. Quando obedecemos a palavra de Deus, somos perfeccionados por la palavra. E ele termina esse versículo dizendo: por isto sabemos que estamos em nele. E é interessante que a mesma palavra do versículo 3, conhecemos, é a mesma palavra aqui que Juan põe em el final do versículo 5, sabemos. Sabe por quê? Porque conhecer aqui é o verbo gnosco, é conhecer através da experiência. Não é conhecer porque o outro conhece e diz: eu conosco. Mira, nós podemos dizer assim: eu conosco é rei de Espanha. Podemos dizer? Em certo sentido. Conhecemos por aparência exterior. Conhecemos por la tele. Mas a pessoa que conhece de verdade é a reina. El que conhece de verdade é a reina. É que convive e vive e se relaciona com ele 24 horas por dia. É isso que Juan está passando para nós aqui. Há que ter essa intimidade, há que conhecer de verdade. Mas a segunda verdade, que hoje não podemos passar muito, mas a segunda verdade, se a primeira verdade aqui sobre este tema, que Juan está preocupado de sermos cópias autênticas de Cristo, a primeira verdade aqui é que não podemos solamente dizer que conhecemos. Há que ir um pouco mais allá, há que conhecer de verdade. Agora, a segunda verdade que temos aqui é que Juan nos invita a uma responsabilidade necessária. Versículo 6 diz: el que disse que permanece em ele. Aqui temos uma invitação a uma responsabilidade necessária. El que disse, é próprio de Juan, que permanece nele. Eu estava analisando esta palavra permanecer. Esta palavra permanecer é muito interessante, muito forte. É própria de Juan. Em todo o Novo Testamento, esta palavra aparece 118 vezes. 118 vezes. E só Juan utiliza esta palavra 66 vezes. Em comparação
com 52 vezes que aparece em lo restante do Novo Testamento. Solo Juan utiliza 66 vezes. Solo em esta epístola tão pequena, Juan utiliza 22 vezes. Só em terceira de Juan, que é um menor a um, utiliza 3 vezes. Juan tem esta palavra muito cara para ele. Porque este verbo permanecer, meno em el original, significa manter íntima comunhão. E Juan diz, al que permanece, al que diz, mira que Juan não disse, al que disse que permanece, al que permanece, não, Juan disse, al que disse. Por quê? Juan tem em mente essas pessoas, que diz que permanece, mas não permanece. E por isso Juan disse, al que disse, indiretamente mandando uma mensagem para estes falsos maestros, porque diziam que permaneciam, que tinham uma comunhão com Deus e não tinham. Juan disse, al que disse que permanece em nele, há que permanecer, há que ter comunhão íntima com Cristo. Por isso, quando ele escreve este evangelho, seu próprio evangelho, em el capítulo 8:31, Juan diz assim, se vosotros permaneceis em minha palavra. Mira, permanecer, outra vez. Se vosotros permaneceis em minha palavra, sereis verdadeiramente mis discípulos. Há que permanecer. Há que ter íntima comunhão com Deus. E Juan tem essa experiência. Juan estava aí, cerca de Jesus. Juan tinha vivido uma experiência muito particular com Jesus. Conhecia de verdade. Juan tinha essa experiência de revelação bíblica. Revelação do Apocalipse. Juan tinha uma experiência tremenda. E estava agora criticando estes falsos maestros que diziam que permaneciam, mas não permaneciam. Porque permanecer é ter íntima comunhão com Cristo. Não é somente estar aí por estar, é de estar com gosto de estar. Estamos aí com gosto de estar. Leemos a palavra com gosto, oramos com gosto, queremos estar aí, ou estamos porque somos forçados a estar, estamos para que os irmãos depois de não nos chamar, por que não fuistes? Estamos por uma obrigação? Não, devemos estar aí porque nosso coração está em la presença del Senhor. Aleluia, estamos porque é o primeiro domingo do ano e vamos aproveitar para cenar, para estar em comunhão de verdade com o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Juan tem esta palavra para nós outros. Devemos estar aí, somos invitados a uma responsabilidade necessária. Hermanos, é necessário esta palavra, é necessária esta responsabilidade, não podemos quedar aí. Esta semana estava falando com minha esposa, estamos em final de todas as coisas, e há irmãos cristianos preocupados com as coisas desta vida. Preocupado solamente com as coisas desta vida. Hermanos, somos invitados aqui a uma responsabilidade necessária. Sabe por quê? Porque quando vivimos, não necessita nem falar. Porque quando chegamos, a glória do Senhor chega conosco. E lá em tu trabalho, tu jefe não necessita falar muito. Tu jefe está aí mirando. Ele diz, é distinto, é diferente, hein? Mira aí. Há algo diferente aí?
tu não vai dizer nada. Ele vai te perguntar, que passa? Aí sim tu vai chegar, é porque Jesus vive em meu coração. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, somos invitados a viver este evangelho. Este evangelho de transformação de vida, de salvação. Juan disse, é necessário viver a palavra, porque ele que disse que permanece nele. Se nós outros permanecemos aqui, se temos esta comunhão perfeita, todos os dias, aqui, onde quiera, a palavra do Senhor em nossas vidas, há que ter resultado positivo, irmãos. Porque diz aqui, pero que obedece sua palavra, esse verdadeiramente, o amor de Deus se ha perfeccionado. Aleluia. Só chegaremos à perfeição, queridos, quando permanecermos de verdade na palavra. E nem habla tanto, solamente com a vida. Diz que mude quando chegava em la barbearia, e todos estavam aí falando tonterias. Diz que quando ele entrava em la barbearia, todos se caiavam. Todos se caiavam. Todos se caiavam. Porque diz que quando ele entrava, uma sensação de graça, de glória, llenava todo aquele salão. Diz que não falava uma palavra, saía de aí. Diz que todos quedavam durante muito tempo callados, por la glória de Deus, em la vida de este grande evangelista. Queridos, necessitamos predicar, mas necessitamos viver a palavra. Uma pessoa que a ele lhe gostava muito predicar e ensinar e todo, e uma vez passou uma experiência muito tremenda em sua vida. Ele disse que ele predicava, e nadie lhe oía, lhe prestava atenção. E ele, angustiado com isso, parou e perguntou: "Que passa?" E alguém, em meio das pessoas, disse: "Mira, a vida que tu vives habla tão alto, que aquilo que tu hablas agora, eu não oigo." E diz que quedou paralisado. E verdadeiramente disse: "Não há como. Há que viver a palavra." Juan nos invita aqui a uma responsabilidade necessária. Mas não somente isto, Juan também nos ensina aqui. Primeiro, não basta solamente dizer que conhece a Deus. Segundo, Juan nos invita a uma responsabilidade necessária, al que disse que permanece em ele. Terceiro, Juan aqui diz que há que ter um testemunho obrigatório. El que disse que permanece em ele deve andar como ele. Cópias autênticas de Cristo. Não podemos ser cópia de la cópia. Saca um documento e saca uma cópia desse documento. Depois pega esta cópia que tu sacaste dela original e saca-lhe uma cópia. Depois corre esta cópia que sacou de la cópia e saca-lhe uma cópia. Chegará um momento que não há nada, não se entende nada. Por quê? Não sale. Porque há que ser cópias del original. Há que ser cópias de Cristo.
E Juan disse, hermanos, al que disse que permanece en él deve. E esta palavra deve aqui indica obrigação íntima e personal livremente aceitada. Por isso que não há cristianos à força. Não há. A força não há. Cristianos à força não há. Só há cristianos livremente que aceita a Cristo. Ele que diz que permanece em ele deve. E é interessante porque esta palavra em el original é a mesma raiz da palavra deuda. É a mesma raiz da palavra deuda. E mira que Pablo disse aos romanos, Pablo disse, hermanos, tenho uma deuda de predicar para ustedes. É uma obrigação. Juan 13:15 diz, os he dado exemplo para que vosotros obreis como eu he obrado com vosotros. Jesus. 1 de Pedro 2:21, a parte B diz, e nos derrou exemplo para que vosotros sigais suas pisadas. Aonde Cristo pisou, pisamos também. E nos derrou exemplo para que vosotros sigais suas pisadas. Aonde Cristo pisou, pisamos nós outros também. Sabe por quê? Porque é seguro. É seguro. É seguro. Um pastor amigo meu, isso na viagem aí, ao Oriente, e tinha que atravessar um rio, de um lado para o outro. E o guia disse para todo o grupo, mira, aonde eu pisar, pisa vosotros também, porque não tinha puente. E miraram o rio e disse, é muito caudaloso, é muito fundo, é muito hondo. E quedaram todos assim. E este pastor, meu amigo, estava aí. E ele quedou preocupado. Disse, o guia disse, onde eu piso, ustedes pisam também. Porque o guia conhecia o caminho para o outro lado. Ele disse que o guia entrou em água e foi, e ponia o pé, e ponia o outro, e todos atrás do guia, onde o guia tirava, ponia o pé, todos poniam também. E assim foram, e assim foram, e assim foram, hasta chegar ao outro lado. E todos chegaram ao outro lado. Sabe por quê? Porque obedeceram ao guia e pisaram solamente aonde ele tinha pisado. Assim é isso. Estava pensando nisto, então essa palavra, lembrei dessa história, isso é verdade. Pedro disse aqui, nos derrou exemplo para vosotros sigais suas pisadas. E aqui Juan disse, deve andar como ele anduvo. Andar. Andar aqui não é somente andar, hein? A palavra aqui, peripatel, quer dizer viver, se comportar, se conduzir. Mira. E Juan repite aqui 2 vezes. Ele que disse que permanece em Ele deve andar, ou seja, deve viver, deve se conduzir. Deve se comportar como Ele. E aqui Juan está falando de quem? De Cristo. E como Cristo andou? Lucas responde esta pergunta. Abra sua Bíblia aí. Hechos capítulo 10, versículo 38. E já vamos terminando. Lucas, em Hechos 10, 38, que diz aí a palavra? Hechos 10, 38. Que diz aí?
como Deus ungiu com ele Espírito Santo e com poder a Jesus de Nazaré, e como ele anduvo, haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Por quê? Porque Deus estava com ele. Aí está. El testemunho obrigatório. Se temos que ser uma cópia autêntica de Cristo. Cristo, por el poder, por la unción del Espírito Santo que Deus tinha em sua vida, e como este anduvo, haciendo bienes, ou seja, Cristo tinha a preocupação social com as pessoas, mas não somente isto, não tinha só esta preocupação social das pessoas, porque nadie cambia de caráter se cambia de uma roupa. Cambiamos de la roupa e o caráter continua o mesmo. Mas não só isto, hein? Diz que sanando a todos os oprimidos por el diablo. Más que uma roupa nova, há que ter um caráter transformado. Amém? Cristo hacía de esta maneira. E Juan diz assim: ele que disse que permanece nele deve andar como ele andou. Por quê? Porque Deus estava com ele. Queridos, terminamos. Juan está decidido aqui a estabelecer de maneira inequívoca, sem compromisso algum, que a única maneira que podemos mostrar que conhecemos a Deus é obedecendo sua palavra. A única maneira que podemos mostrar que estamos unidos a Cristo é a imitação de Ele. Hechos 11, 26, diz aqui: e a lo largo de todo ano se congregaram na igreja e instruyeron a muitas pessoas, e foi aí em Antioquia, em donde a los discípulos de Jesus se lhes chamou cópias autênticas de Cristo. Que lhes chamou cópias autênticas de Cristo, por lá primeira vez. Amém? Queridos, o cristiano nos oferece o maior privilégio, é conhecer a Deus, conhecer sua palavra, mas também nos impõe a maior obrigação, é de viver e respeitar esta palavra. Amém? Deus lhe bendiga em nome de Jesus. Amém.